Bom, nós temos o Quattrocento, que é basicamente o período da Era de Ouro do Renascimento, o período mais lembrado, que nós temos a nossa imagem mental do Renascimento, que ele durou durante o século XV, e ele teve várias figuras históricas, como o exemplo que eu dei, o Lorenzo de Medici, o Sandro Botticelli, o Jacopo Bellini e Donatello, por exemplo. Eles viveram nesse período, assim como Leonardo da Vinci, ele viveu parte do Quattrocento e boa parte do Cinquecento. Então, enfim, Quattrocento é basicamente a era de ouro do Renascimento e ele já estava bem disseminado pela Europa e começava a dar seus primeiros passos naquela parte mais ao norte, como a França e a Inglaterra. Ele era bem mais concentrado na Itália em si. Em toda a Itália, por exemplo, já tínhamos completamente adotado as ideias renascentistas, enquanto na Europa, apesar de disseminado na parte mais ao sul, por exemplo, de Espanha e aqueles reinos mais fronteiriços com a Itália, apesar de já estar disseminado para esses lados, os grandes países como Inglaterra e França ainda não tinham adotado completamente o Renascimento, coisa que só viria a acontecer no Cinquecento. E aqui eu vou listar alguns nomes que tiveram nesse período. Não vai ser cobrado na prova de vocês, eu tenho certeza. Mas para quem se interessa por essa parte mais específica de história, ou de arquitetura, ou artes, tem grandes nomes aqui que vocês podem pesquisar sobre pinturas ou obras que eles fizeram. Atrás, na imagem de fundo, esse é o chamado, é um ponto turístico de Veneza, que é o Arsenal de Veneza, construído durante esse período e, impressionantemente, uma das grandes obras da humanidade, e ele resguardou grande parte da frota marítima de Veneza nessa época, além de produzir grandes navios em cerca de alguns poucos dias. Então, era algo bem impressionante. Aqui, basicamente, além de alguns outros nomes desse período, eu coloquei uma imagem do Duomo de Florença. Essa estrutura maior, mais à direita, onde temos a cúpula, essa é o Duomo em si, a catedral em si. E essa torre, mais para a esquerda, é o campanário del Giotto, que eu falei anteriormente. Ambos foram projetados. O Duomo, parte, não foi completamente obra do Giotto, mas o campanário, sim, foi obra dele, apesar de ele não ter terminado sua obra em vida, acabou sendo póstumo. Esse prédio ali atrás, de novo listo mais outros nomes, esse prédio atrás era, no caso, a residência do Doge, em Veneza. O Doge era basicamente um estadista, um líder governamental de Veneza naquela época. Hoje é apenas um ponto turístico, mas nós podemos ver pelo estilo arquitetônico a grande diferença que ele tem com a arquitetura gótica. Por exemplo, eles aderem aqui muito mais à questão dos ângulos retos e é mais fechado o prédio em si. Aqui mais alguns outros nomes, para quem se interessar. E os últimos nomes que eu listei aqui, no Quattrocento. Agora passando para o Cinquecento, no capítulo 8. Basicamente o século XVI. E aqui que as histórias começam a convergir para aquela parte que nós mais conhecemos na história, que é mais comum ao conhecimento brasileiro, que é, por exemplo, as grandes navegações, que foi bastante influenciada pelo movimento humanista e pelo próprio Renascimento. E é exatamente por isso que nós começamos a ver o colonialismo espanhol-português e aqui começa a nascer também a Reforma Protestante. Bom, esse foi o conteúdo do Renascimento e agora eu vou trazer algumas questões de prova a serem respondidas aqui e discutidas. Primeira questão. O Renascimento foi um dos movimentos intelectuais mais famosos da história da humanidade. Sobre esse movimento, assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas a seguir. A. O termo Renascimento vem de um retorno à cultura clássica greco-romana ocorrido na Europa. Sim, de fato, pelo aquilo que eu tinha dito. Os italianos, vendo aquelas esculturas, os prédios antigos construídos pelo Império Romano, teve aquele sentimento de saudosismo de vamos retornar para essa época grandiosa da Itália. Então, apesar de nós termos novas técnicas artísticas, como a tridimensionalidade e a profundidade, nós adotamos o estilo artístico, como as colunas corintianas, enfim, do estilo greco-romano da Era Antiga. Por isso, o item A está verdadeiro. B. O Renascimento foi um movimento que começou nas cidades italianas. Sim,
Eu expliquei o porquê de ter começado na Itália o movimento do Renascimento, enfim, os motivos, de fato, e, como explicitado anteriormente, várias coisas, como a burguesia, de fato, as repúblicas mercantes influenciaram bastante para que nós tivéssemos o nascimento do Renascimento na Itália. Então, o item B está verdadeiro por esse motivo. Item C. O Renascimento valorizava apenas a arte religiosa. Muito cuidado com esses termos totalitários, como apenas, sempre, todo, nunca, unicamente. Geralmente vão estar errados esses itens que apresentem essas palavras, como é o caso aqui, mas por outros fatores. Bom, o Renascimento, ele não era a favor da religião, em seu total, só que também ele não era contra a religião, lembrar disso. O Renascimento não era contra a religião católica, eles não eram. Apenas nós tiramos Deus do pedestal e colocamos o homem. Apesar de vir de encontro à teologia cristã, nós não tínhamos explicitamente revoltas contra a Igreja Católica, até porque ainda nessa época, apesar de ter perdido prestígio na Guerra dos 100 Anos, ela ainda era forte na Europa. Então, não, o Renascimento não valorizava apenas a arte religiosa, valorizava a arte de fato, o retorno à cultura greco-romana, mas também não a condenava. E aqui. Entender. Havia um resgate dos valores medievais? Não. O resgate que havia era da cultura greco-romana clássica, como eu tinha dito. Nós não resgatamos os valores medievais aqui. Nós acabamos de sair da Idade Média e queremos romper com ela. Queremos mudar essa perspectiva e tornar o homem o centro de tudo. Então, nós não voltamos com os valores medievais. Então, por isso, o item D está incorreto. Leonardo da Vinci, que está na imagem, e Michelangelo são os grandes nomes do Renascimento. Sim, não só eles, mas alguns outros também fizeram grande parte. Eu coloquei vários slides com nomes do Renascimento, do Quattrocento. Então, sim, o item é verdadeiro. Eles são grandes nomes do Renascimento que devem ser lembrados. Aqui as respostas. E aqui ao lado eu coloquei basicamente o porquê do item C e D estarem errados de uma maneira um pouco mais elaborada para quem está vendo do YouTube, etc. Poder apenas bater uma foto e ter uma ideia um pouco mais detalhada. 2. Se compararmos os valores defendidos pelos renascentistas com os medievais, nós podemos ver o que surgiu desse movimento. A respeito desses valores, assinale M para os valores medievais ou R para os valores renascentistas descritos abaixo. Bom, tem várias maneiras de nós fazermos isso daqui de forma mais fácil, porém eu vou explicar qual é a dica só no final para que nós possamos entender por que cada item está certo ou errado, para que, enfim, nós não fiquemos apenas presos com essa dica que eu vou dar no final. O corpo é fonte de beleza e prazer. Isso claramente é do Renascimento. Por quê? Para a igreja, para o conhecimento católico daquela época, o corpo, na realidade, era fonte de pecado. Ele que vinha a questão do descobrimento do corpo, enfim, via isso como pecado, até luxúria, enfim. Então, era extremamente condenado o valor da beleza corporal. A beleza tinha que ser Deus em si, tinha que ser seguir o caminho de Deus. Então, é exatamente por isso que o item A é R, no valor renascentista. B, razão e fé são importantes. Olha, aqui isso se reflete aquilo que eu tinha dito. O Renascimento não era contra a fé, de maneira alguma. É exatamente por isso que o item B é renascentista. Por quê? No medieval, nós valorizávamos a fé bastante, só que a razão ela era vista como algo ruim se nós procurássemos fora do conceito de Deus. Porque naquela época, na Idade Média, Deus, fé e razão eram a mesma coisa. Deus era a razão, Deus era a perfeição. Então, eles eram todos juntos e não separados em níveis de importância. No Renascimento, que nós fizemos essa quebra e que nós adotamos a razão não como sendo a razão teológica. Então, por isso que o item B ele é renascentista. Pelo que eu tinha dito, o Renascimento não condenava a fé e ele valorizava bastante a razão. Então, por isso, é. Item C. Deus está no centro das atenções.
Bom, claramente isso é um valor medieval, visto que no Renascimento nós tivemos o humanismo que tirou essa ideia de Deus no centro das atenções e colocou o homem naquele pedestal. Então, sem dúvidas, aqui o valor é M, né, medieval, por causa da medida teocêntrica da Idade Média. D. O tempo pertence a Deus. Pela mesma resposta do item C, a mesma coisa. Quando nós colocamos o Deus no pedestal, estamos retratando um pouco mais essa época medieval em comparação à renascentista. Então, pelo mesmo motivo, o item D é medieval, porque nós estamos considerando Deus superior ao homem. Item E. Valoriza-se o individualismo e a arte. Claramente, renascentista. Nós valorizávamos as artes na época medieval, só que o individualismo ele era condenado pela igreja, por causa que nós, irmãos, deveríamos nos ajudar a completar nossas tarefas e seguir o caminho de Deus. Então, nós termos o individualismo para a igreja naquela época era algo a se condenar. Então, por isso que a letra E é R, renascentista. F. O homem é o centro das preocupações, antropocentrismo. Lembra que eu disse para decorar essa palavra? Exatamente isso. O antropocentrismo é a ideia humanista que é do Renascimento, que é de ser o centro das preocupações, da razão, da ideia, das medidas. O homem é centro de tudo, vamos nos referir ao humanismo, ao antropocentrismo. Por isso, o item F ele é renascentista. Do mesmo modo que as respostas, e do lado direito, respostas um pouco mais elaboradas para quem está vendo no YouTube e tiver pouco tempo.